Alguma coisa pra gente registrar sobre o Flamengo de ontem, Raíza? Por favor, fica com você. Jogo aí. apertado, né? Acho que nem vale nota. Eu avisei Jogo antes, tá? Eu já tinha falado. Jogo apertado, 1x0 só contra o Ceará em casa. O Ilan falou que a noite ia ser tranquila. Eu falei que a noite ia ser super tranquila. Né, mas deu um. Foi super tranquila. Não tava passando nenhum Wi-Fi no primeiro tempo. O Palmeiras ganhando, 0x0 no Maracanã. Pelo amor de Deus. O Rossi de uniforme ontem. O Rossi não se de uniforme ontem. A sensação de todo mundo que estava no Maracanã é que era questão de tempo para o gol sair. Essa era a sensação dos torcedores no Maracanã. Mas não estava jogando muito bem o Flamengo no primeiro tempo, não, né, Raíza? Mas não tava. Não. Tava meio Como é que vai jogar bem? Tava lá em Lima, foi campeão, viajou, trio elétrico no domingo. Felipe Luiz falou na entrevista coletiva que falou para os jogadores: comemorem muito. Né? E os jogadores fizeram isso, comemoraram bastante. Obviamente, o time do Flamengo meio que de ressaca, mas ainda assim um jogo super controlado, um jogo que o Ceará não trouxe dificuldade ao Flamengo em momento nenhum. Tentou esticar a bola, o Ceará tentava esticar a bola pro Pedro Raul, né? Pro Pedro Raul ganhar no pivô ali, de repente acionar alguém em velocidade. Mas eles não conseguiram fazer isso. Pedro Raul foi muito bem marcado. Léo Pereira, aliás, que temporada do Léo Pereira, para mim, um dos jogadores mais regulares do Flamengo na temporada, foi o Léo Pereira, né? Então ele jogou muita bola ontem, anulando praticamente o Pedro Raul. E assim, o Flamengo ganhou com justiça, né? Comemorou bastante também, depois a torcida comemorou muito o título, e foi isso, assim, o time estava meio que de ressaca, mas sabia que precisava vencer, até por conta do planejamento também, né? O Flamengo vencendo, ele conseguiu confirmar o título, e aí consegue descansar para a disputa do Intercontinental. O Flamengo viaja já no sábado, o jogo contra o Mirassol deve ser antecipado para o sábado, mas ainda assim o Flamengo vai jogar com um time completamente alternativo, porque viaja às 3 horas da tarde de sábado para Doha, no Catar, e vai ter esse tempo para descansar, para encarar o Cruz Azul. Essa semana, inclusive, uma reportagem lá de um jornal mexicano disse que o Cruz Azul tinha uma grande vantagem sobre o Flamengo, que era o número de jogos. Tem menos jogos que o Flamengo na temporada. O Flamengo, obviamente, tem mais jogos, mas vai poder descansar. E o Cruz Azul tem, se não me engano, 2 jogos difíceis contra o Tigres, antes de embarcar para esse jogo do Intercontinental. Tem mais um, não tem, Garone? Mais um jogo contra o Tigres? Não tem Ontem foi a ida das semifinais do Campeonato Mexicano, empatou em 1-1. De sábado para domingo, madrugada ali, 00:10 aqui no Brasil. Jogo da volta contra Cruz Azul e Tigres. Jogo difícil, tá? Então, jogo difícil. Então, essa vitória, além de confirmar o título antecipadamente, né, ajuda nesse planejamento do Flamengo para a disputa do Intercontinental, vai conseguir descansar para encarar o Cruz Azul nesse primeiro jogo do Intercontinental. Mas foi isso, gente, uma vitória protocolar, né, uma vitória de um time que estava ali de ressaca, mas jogou sério. Eu vi o Felipe Luiz na beira do campo e ele deu esporro ali em alguns jogadores, e quando ele viu que os jogadores estavam baixando, como o Arrascaeta, como o próprio Samuel Lino, ele foi lá e tirou. Tem uma situação muito engraçada com o Arrascaeta, que o Felipe cobra dele fazer a pressão, de dar o pique, e o Arrascaeta não aguentava mais e não conseguiu fazer. No lance seguinte, o Felipe foi lá e tirou a Arrascaeta. E depois o Arrascaeta até comentou sobre isso, né? Comentou que tomou esporro do Felipe porque não estava pressionando, mas não tinha mais perna. Só que o Flamengo também tem um banco muito qualificado e conseguiu fazer isso no momento do jogo ali, fazer essa troca. Enfim, uma vitória tranquila, festa no Maracanã de novo, e o Primeira Enéa campeão brasileiro, desde que o Campeonato Brasileiro, com esta nomenclatura, começou a ser disputado em 1971. E aí, Papa? O Ceará também, eu achei, sinceramente, que o Ceará, em determinado momento, percebeu aquilo que eu falei, né? Não forçou também. O Ceará, não sei se conseguiria alguma coisa com o Flamengo, mas o Ceará entendeu que não era a pior coisa tirar o Palmeiras ontem. E o saldo pode pesar, como a gente estava falando, né? Se o Ceará vai para cima e toma a goleada do Flamengo, o saldo pode definir o rebaixamento ainda. Então, assim, eu acho que o Ceará foi ali para segurar um 0x0, não deu para segurar o 0x0. Aí soube que o Palmeiras estava ganhando, falou, gente, vai arrumar um problema assim, resolve esse jogo logo aqui. Fala, Papa. Então, eu acho que é muito importante da gente registrar, né, o Flamengo se tornando o maior campeão do Brasil, né? O maior campeão do Brasil. É um título que
Não é brincadeira, não. O Flamengo chega a 23, né, em todos os principais portais publicando. O Flamengo chega a 23 títulos quando você não considera títulos regionais e estaduais. Se considerar, o Flamengo ainda tem mais do que a maioria. Mas mesmo sem considerar os títulos regionais e considerando os títulos no fax do Palmeiras, o Flamengo, aí você considera os do fax, considera 87, considera a Copa dos Campeões e tudo mais. Não, se considerar a Copa dos Campeões, a gente está falando de 24 até títulos do Flamengo e 22 do Palmeiras. Nem a Copa dos Campeões consideram nessas matérias. A gente está falando de 23 títulos entre nacionais e internacionais. Tá? Aí vale Libertadores, Mundial e tudo mais. Então, o Flamengo chega a 23 contra 21 do Palmeiras e se torna o maior campeão do Brasil. Em títulos nacionais, o Flamengo empatou com o Palmeiras com 18 títulos nacionais cada um. Então, é um momento assim inacreditável, incrível. O Flamengo assume uma hegemonia do futebol brasileiro, né, e vai buscar a hegemonia também do futebol sul-americano, né? Porque falta muito. Tá 3 títulos atrás do Independiente. Mas o que eu escutei é que a vontade de todos é essa, que o Flamengo continue lutando, brigando, conquistando títulos. Inclusive, Ilan, o que o BAP falou, e ontem ele confirmou para pessoas próximas minhas lá no Maracanã, que o Flamengo vai investir, ele falou, não digo 1 bilhão, mas o Flamengo vai investir muito na próxima janela e que realmente tem nomes aparecendo. O Flamengo agora tem interesse, inclusive, em trazer jogadores de nível altíssimo mundial, assim, tipo, craques mesmo mundiais, como o Griezmann, né? O nome que surge aí para o Flamengo, o nome do Griezmann, do francês. Então, o Flamengo vai olhar para o mercado para se manter. Né? Se o Textor falou, por exemplo, que venham taças, o Flamengo não está falando venham pegar, não. Nós vamos segurar essas taças. O Flamengo tem o interesse de continuar ganhando, de continuar batendo recordes. E o importante disso tudo, né? O Felipe Luiz, ainda por cima, falou que se depender dele, ele vai continuar. Deixou claro, não, eu vou continuar. Ele falou desse jeito, eu vou continuar no Flamengo. Então, a gente sabe que o Flamengo tem aí uma situação, uma sequência desde 2019 para cá, jamais vista, supera, inclusive, aquela geração de 1981. Não vou dizer que joga mais, mas supera em números, em títulos, já consegue superar em muito. Se ganha esse Mundial, que tem ainda por cima o Derby das Américas e a Challenger Cup, por exemplo, você tem competições aí que ninguém do Brasil conquistou, como essas duas que eu falei. São competições totalmente novas e que, para mim, valem muito, porque Derby das Américas é o campeão das Américas mesmo, não é a América do Sul. E o Challenger Cup é Américas contra a Ásia, né?